Bitcoin hoje aguardando o dia de amanhã para ver qual é a direção do mercado, como é que os mercados vão abrir no primeiro dia de pregão do ano, tá? Então a gente tem que ficar esperto, mas hoje tem o vídeo mais importante da história desse canal, que eu encontrei novos dados que podem dizer pra gente que em Confluência ainda é possível e muito os 100 mil dólares e até acima disso. Então fica aí que eu preciso de você aqui, porque você precisa saber disso aqui, cara. Você tá nesse mercado, você precisa saber disso. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E agora a gente vai pegar um panorama geral do que tá acontecendo agora e depois a gente vai pro ourinho, tá? Então olha só, a primeira coisa, nós estamos tendo uma consolidação do preço que pode indicar acumulação ou distribuição nessa região. E a gente vai, com os dados que eu vou mostrar, comprovar isso que é uma acumulação. E o que a gente tem nesse exato momento? Se a gente sair traçando aqui linhas de tendência igual maluco, vamos reparar o seguinte: se a gente pegar esses fundos, vamos ter uma linha de tendência nesse ponto. Se a gente tacar uma linha de tendência nesse ponto, vamos ver que ela está sendo respeitada. Ou seja, a gente estava tendo aqui um triângulo, esse triângulo foi estourado para cima. A gente teve o quê? Ó, rompimento. Depois voltamos, confirmamos, e será que vai ter o rompimento agora? Então, gente, olha isso aqui, cara. O que eu vou te mostrar aqui vai mudar toda a sua perspectiva se você souber um pouquinho de gráfico. O que a gente tem aqui? A gente teve um topo histórico formado lá atrás. Depois desse topo histórico, a gente teve o quê? Uma queda, certo? Foi uma queda, eu sei, foi triste, um negócio menos 50%. Só que o que a gente tem nesse exato momento? Simplesmente uma recuperação do preço. O preço recuperou. Ele falhou da primeira vez em recuperar totalmente, e na segunda ele foi. Acontece que, quero que você observe todo esse período aqui que a gente está vendo, embaixo dessa linha de tendência que eu marquei, a gente estava em uma tendência de baixa, um mercado de urso, um bear market, ou bear market, meu inglês está muito afiado hoje não. Então olha só, a gente estava em uma tendência de baixa, depois que a gente rompeu essa linha de tendência aqui, nós iniciamos uma reversão de tendência, por mais incrível que pareça, tá? Muita gente vai falar que isso aqui foi uma reversão de tendência, mas foi o início. Agora a confirmação desse início da nova tendência foi nesse ponto. A gente rompeu esse ponto, a gente virou o mercado e começamos a ir para cima. Acontece que não durou muito tempo, o mercado já voltou. Mas quando ele voltou, ele parou exatamente nesse ponto que pega de confluência com duas linhas de tendência. Uma linha de tendência de baixa e a outra linha de tendência de alta. Quero que você repare, tá? Se você não conhece, isso aqui é uma linha de tendência de alta, ela está inclinada para cima. Agora, essa aqui é uma linha de tendência de baixa, ela está inclinada para baixo. Acontece que, se o preço está embaixo da linha de tendência de baixa, a gente está em baixa. Se o preço está em cima de uma linha de tendência de alta, o preço está em alta. Acontece que nós estamos, presta atenção, tá? A gente está em cima de uma linha de tendência de alta, ou seja, estamos em tendência de alta no médio prazo. Acontece que dentro desse período todo que a gente estava em baixa, a gente está em cima da linha de tendência de baixa. Se a gente está em cima da linha de tendência de baixa, a gente está em alta também. Ou seja, esse exato ponto aqui indica pra gente que nós estamos em um ponto ótimo no gráfico e não estamos oficialmente em uma tendência baixista pesada, tá? Como eu falo baixista pesada, a gente fala simplesmente como essa região menos 50% de prejuízo aqui, o Bitcoin caiu 50%, foi triste. Então, assim, a gente tem nós temos dados que falam assim, ó, a gente não tá... Não acabou o mundo ainda, cara. Então não tem por que você se precipitar, ainda mais se você conhece gráfico. Então olha só, a gente tem... Opa, fiz besteira aqui, mas vamos lá. A gente tem esses dois pontos que, juntando isso aqui, a gente consegue bater o martelinho na mesa e falar assim, ó, aqui a gente tem uma acumulação. As pessoas estão aproveitando para comprar em um suporte, não só um suporte, mas dois suportes. Nós temos essa linha de tendência aqui indicando suporte e essa outra indicando suporte. Agora o mais fantástico em cima disso é que eu falo para todo mundo lá no curso que a gente tem no nosso treinamento que a melhor forma que eu adoro operar é isso aqui. Quando o mercado ele rompe para cima, ele vem, confirma o rompimento para depois sair voando. Isso acontece milhares de vezes. O preço rompe uma região, ele volta para aquela região, busca ela como suporte para depois confirmar o rompimento e ir para cima. Esse é o melhor setup que eu sempre enxergo isso. Eu falo, cara, isso aqui é uma delícia de operar. Então olha só, a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, indicando, desenhando que, ó, juntando tudo isso que eu te falei, as duas linhas de tendência de baixa, uma de alta, uma de baixa, e agora um rompimento a ser confirmado. Isso aqui fala assim, ó, alta, alta, vem alta aí, vem alta aí. Agora a gente vai para um negócio que vai comprovar a nossa teoria. Cara, eu encontrei esse gráfico e falei assim, gente, que parada maneira.
pelas cores, tá? Depois eu fui entender ele, achei muito maneiro mesmo. Então olha só, a gente tem aqui o lucro e as perdas não realizadas. Significa que isso aqui tem pessoas, quanto mais em cima a gente tem, simplesmente a gente tem um momento que o preço pode despejar. Não é à toa que toda vez que o preço ficou azul, a gente teve realmente o fim do ciclo e uma queda muito forte. Por que isso? Por que a gente teve isso? Simplesmente presta atenção. Quando a gente está com esses valores aqui em cima, essas barrinhas coloridas, nós temos o seguinte. Tem muita gente com lucro no bolso, tá? Não, perdão, tá? Tem muita gente para realizar o lucro. Então, olha só. O cara pode ficar com lucro no bolso absurdo se ele vender nesse ponto azul. Significa que tá todo mundo com lucro, alguma hora eles vão despejar. E não é à toa que eles despejaram logo depois. Agora, o vermelho significa que, ó, o pessoal já realizou o lucro todo, cara. Não tem mais o que você realizar aqui. Então, presta atenção. Quando a gente chega nesse ponto vermelho, significa que, teoria, tá? Não tem mais lucro para você realizar, vai ser só prejuízo. Você vai querer isso? Não. Então, os grandões não vão vender no prejuízo. Óbvio, né? Os caras comandam o mercado, eles fazem o que eles quiserem, mas eles não vão deletar dinheiro. Ainda mais que eles não brincam com um pouquinho igual a gente. Então, olha só. A gente vê esses fundos ficando cada vez mais altos. Isso significa o que pra gente, tá? O mercado, ele tá crescendo e fica cada vez mais provável pra gente que nós não vamos voltar aos patamares antigos do Bitcoin, seja $1.000, $5.000, a gente não vai voltar. Baseado nisso aí, porque simplesmente, cara, teria que ser uma liquidez absurda o mercado todo vender. Isso não vai acontecer porque a gente está ganhando cada vez mais espaço com o Bitcoin no mercado. Agora é o seguinte, a gente pensa, tá? O pessoal vai realizar lucro, vai despejar no mercado quando tá na região azul, né? Quando os caras têm muito lucro para tirar. Quando que você vai vender? Quando o preço tá lá em cima, cara, no topo histórico. Você não vai vender com o preço caindo aqui, pô. O preço caiu 30%, 40%. Você vai querer vender, sendo que você poderia ter pego ali 40% e tirado um dinheiro bem melhor? Então assim, vamos pensar melhor. E o que a gente tem nesse exato momento? O preço mostrando o que pra gente? Nesse exato momento a gente tem muito potencial ainda de chegar nessa região azul, tá? É baseado em cores? Sim, é baseado em cores. Só que pensa comigo que a gente ainda não teve uma liquidação em massa. Como que eu falo liquidação? Eu falo as pessoas grandes no mercado. Minha câmera tá piscando e eu tô ficando maluco aqui. Então, mas enfim, depois eu conserto isso. A gente tem, simplesmente o mercado ainda não teve um dump bizarro, significando que as pessoas realizaram seus lucros. Quem realizou? As instituições e os mineradores. E como a gente vai saber disso? Indo para o gráfico que vai representar se os mineradores estão vendendo ou comprando ou acumulando. E a gente vê que nessa barra roxa aqui, a quantidade de mineradores, a reserva de Bitcoin pelos mineradores, detida pelos mineradores, só aumenta. Os caras estão acumulando, alguma hora eles vão vender. E é quando a gente vê realmente uma mudança, uma queda nessa reserva. Porque os caras querem dinheiro, eles vão querer vender lá em cima. A gente já conversou muito sobre isso, né? Eles querem lucro, então eles vão buscar vender quando o Bitcoin está lá em cima. Então, juntando com isso aqui, a gente tem dados simplesmente falando que a gente pode subir ainda, porque a gente não teve um despejo master no mercado dos grandões, tá? Isso pode acontecer porque, assim, a gente tem muito espaço, a gente vem falando muito dos 100 mil, só que muita gente fala, ó, falando muito dos 100 mil é capaz disso não acontecer, o mercado gosta disso, só que olhando os dados aqui eu não consigo ficar triste com o mercado com tantos dados falando assim, ó, tá todo mundo comprando, tá todo mundo acumulando, nós não temos dados bizarros de despejo e também não faz nenhum sentido os caras despejarem o mercado nesse exato momento, sendo que o objetivo deles é ter alta e vender lá em cima. Então, é totalmente interpretável e inteligente a gente entender o seguinte, temos espaço para mais queda, muito se fala dos 100 mil dólares, por que a gente não vai para os 100 mil, faz um último pump do ano aí, um pump da história do halving do Bitcoin, e a gente tem depois um despejo, né? Aí sim os caras vão pegar o preço lá em cima, vão vender e vão despejar na nossa cara, e aí sim a gente tem o fim do ciclo, e aí sim a gente começa a pensar em suportes mais altos, né, para o preço. Então a gente pode ter aqui como suporte histórico os 40 mil, a gente sempre fala que os 40 mil é uma região super protegida do preço, não por causa só do preço, né, mas porque entre os 30 e os 40 a gente teve uma zona absurda de acumulação de preço, tá? Acumulação de gente comprando. Olha só a quantidade de volume que a gente tem entre os 30 e 40 mil. Isso significa pra gente que, cara, os caras compraram, se posicionaram muito aí. Isso pode ser um suporte histórico pro Bitcoin. Só que se você pensar comigo que agora, nesse exato momento, por mais que a gente não tenha dados falando que, ó,
chegou o bear market, acabou de vez. A gente pode muito bem, tá? Poderia muito bem acabar o mercado aqui e continuar caindo. Só que ele vai chegar na região master do Bitcoin, que é entre os 30 e 40 mil. E, bom, você sabe que o inverno ele derrete o mercado mesmo. 30, 40, 50, 60, 80% de queda. E se a gente tiver isso, cara, a gente vai voltar muito nos patamares lá antigos. E a gente tem ainda espaço para subir aí sim, tá? Porque se a gente subir, gente, se a gente fizer uma alta muito absurda nesse momento, quando a gente for ter uma queda de 80%, vai ser uma queda menos violenta do que você imagina, tá? A gente não vai voltar para os valores lá de baixo do Bitcoin, e sim a gente vai buscar alguns valores aqui já recentes, né? E se a gente subir para os 100 mil, se a gente tiver 60% de queda, a gente vai para os 40 mil. Então assim, totalmente tranquilo, aceitável, oportunidade de compra, isso aí é uma maneira inteligente da gente interpretar o mercado, até porque juntando tudo isso aqui, cara, não tem como você que pelo menos conhece isso aqui de gráfico, se não conhecer, tem o nosso treinamento para você fazer tudo que eu faço aqui, dominar o seu dinheiro, saber a hora de entrar, vender, sair do mercado com dinheiro no bolso e multiplicar seu patrimônio de forma inteligente, tá? Sem botar na mão da sorte. Então a gente tem muitos dados aqui falando que não tem como eu ficar triste, não tem como eu ficar bearish, não tem como eu achar que o mercado vai morrer agora com tanto dado que a gente está vendo aqui. Entende? É simples. Vamos ficar de olho, tudo é possível, a gente entende que tudo é possível, esse mercado é totalmente dinâmico, é surpresa para todo canto. Iniciamos um novo ano, vamos ficar esperto, porque janeiro pode ser um mês decisivo pra gente, até porque a gente ainda está esperando o preço sair dessa região que a gente está nesse exato momento, tá? Entre os 50 mil dólares, 52 mil dólares e entre os 45. Então, a gente vai ficar brigando nessa região, deixa eu limpar aqui para dar um panorama geral para vocês. Nós estamos entre essa região. É uma região lateral, é uma região que a gente tem alguma coisa aqui dentro, ou as pessoas estão comprando ou as pessoas estão vendendo, e temos dados que indicam que as pessoas estão comprando em vez de vender. Isso indica a acumulação, a gente está numa faixa de preço acumulativa, pessoas estão comprando aos poucos para não fazer nenhuma mudança brusca no valor do Bitcoin, para depois assim a gente ter uma última decolada do Bitcoin. Se possível, a gente sabe que tudo é possível, cara, a gente se entende o risco, né? Só que os dados aqui indicam que a chance, a probabilidade de a gente subir é muito maior do que descer nesse exato momento. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se inscreve no nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse, mais indicações aí que eu não indico nada, tá? Mas eu mostro algumas altcoins, bons projetos aí que estão com promoção, tá? Um card aqui em cima se você quiser dar uma olhada. Tamo junto, forte abraço, é nóis.